Olá, boa noite. Começando aqui mais um programa Papo Sério. Hoje conversando com o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rogério Martins. Boa noite, presidente. Boa noite. Seja bem-vindo ao Papo Sério. É uma satisfação muito grande estar participando do seu programa. Bom, a União tem o IBAMA, o município tem a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Estado tem a FEMAR, né? Qual é a diferença de um e de outro? Os órgãos se ajudam? Como é que funciona? Na verdade, tem uma lei, a Lei Complementar 140, que ela estabeleceu algumas diretrizes das competências. A própria resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece algumas diretrizes para cada entidade. Claro que todas elas faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente. São as secretarias do município, são os órgãos estaduais do meio ambiente e é o IBAMA. Dentro do nosso estado, o estado de Roraima, as prefeituras têm as secretarias municipais do meio ambiente, a qual a fundação está delegando algumas capacidades, devido à capacidade da própria secretaria de estar dirimindo as suas atribuições, licenciamentos locais. Então, essa LC 140, ela é bem clara. Quando a atividade é de potencial poluidor local, ou seja, dentro do município, dentro do perímetro urbano do município, é de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sendo que a própria secretaria, ela tem que ter, as competências tem que ter o quadro mínimo para estar licenciando. Quando se perpassa de alguns municípios, ou seja, 2 ou 3 municípios, a atividade potencial poluidora, ela passa a ser de responsabilidade do Estado. Neste caso, a FEMAR faz esse papel aqui no Estado. E quando tem área indígena, unidade de conservação federal ou alguma atividade potencialmente poluidora que perpassa mais de um Estado, é de competência do IBAMA. Exemplo disso é a transmissão do União de Tucuruí para Roraima, que é de competência do IBAMA. Algumas atividades dentro das unidades de terra indígena também é de competência do IBAMA. Então, dentro dessa legislação, cada ente federado, cada entidade de organismos do meio ambiente tem a sua competência do licenciamento. E na fiscalização são compartilhadas. Então, qualquer ente do serviço, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele pode fazer a fiscalização, tanto a Prefeitura, quanto o Estado, quanto o IBAMA, na parte de fiscalização. Nesse sentido aí, eu queria saber do senhor se existe muito essa parceria entre as 3 entidades e que tipo de atividade vocês já realizaram em parceria? Tá, nós temos uma parceria muito grande com tanto o IBAMA quanto as secretarias dos municípios. O que a gente tem feito? As secretarias do interior de Roraima têm uma certa deficiência, tanto de pessoal quanto de equipamentos. Então, a gente está, nessa gestão da governadora, a gente está trazendo as secretarias para dentro da FEMAR. Nós estamos trabalhando com treinamentos, capacitação, fazendo todo o monitoramento para que a gente possa estar levando equipamentos necessários. O IBAMA, a gente tem feito parcerias na parte de fiscalização, no Baixo Rio Branco, inclusive o próprio ICMBio, o qual não faz parte da parte de licenciamento, mas tem uma equipe que trabalha nas unidades de conservação. Então, a gente ajuda toda a parte de fiscalização também com o ICMBio. Então, é uma parceria que ganha o Estado e ganha o meio ambiente. Ou seja, não é só fiscalizar, né? Tem também a ação ali de ajudar, de monitorar também essas situações. Perfeito, porque o que a gente fala muito, quando a gente entra na parte de fiscalização, é porque alguém já fez alguma atividade criminosa ambiental. E não é o papel só da FEMAR coibir esse tipo de crime, mas é papel também da gente educar. A gente sabe que muitas das vezes o colono, o produtor rural, desconhece um pouquinho da legislação, que é uma legislação até certo ponto severa, a de legislação de crimes ambientais, a lei ambiental. Então, a gente tem a parte de educação ambiental, a gente faz treinamento nas escolas, nas comunidades. Então, a gente passa um pouquinho do conhecimento para que a própria população evite, às vezes, o crime ambiental. Agora, em relação ao licenciamento ambiental, ele é benéfico para o agricultor? Como é que funciona? Na verdade,
qual é qual é a necessidade do licenciamento ambiental? Toda atividade ela tem um potencial poluidor. Quando nós nascemos, nós já estamos poluindo, né? Então nós já temos, o próprio ser humano, ele já tem a capacidade de poluir. Então, você veja bem, a gente consome, quando a gente consome, a gente produz os resíduos, o nosso vestimento, a nossa residência, tudo tem recursos naturais. Não tem nada na nossa vida que não tenha recursos naturais. Então, para que a gente tenha os recursos naturais para a própria sobrevivência do ser humano, mas que a gente possa preservar o meio ambiente, precisa-se fazer o licenciamento. Para que é isso? O licenciamento serve para você verificar se aquela atividade ela tem o grau de potencial poluidor e se onde vai ser implantado o empreendimento, o meio ambiente pode absorver aquilo. O impacto daquela atividade, ela pode ser absorvida pelo meio ambiente. Eu dou muito exemplo que você pode ter uma atividade, uma padaria, licenciar uma padaria, como você pode licenciar um lava-jato, como você pode licenciar também uma usina nuclear. Então, claro que observando as proporcionalidades, as proporções do seu impacto ambiental, mas é possível você licenciar. Então, é uma atividade que você precisa licenciar, mostrar que aquela atividade vai gerar um impacto ambiental e que no mesmo impacto ambiental que vai ser gerado, você tem algumas medidas para você diminuir esse impacto e até mesmo eliminá-las. Aqui em Roraima, essas empresas, né, esses negócios, de modo geral, eles têm procurado se licenciar ou ainda é uma situação problemática para a FEMAR? Não, hoje, igual o grande problema que a atividade ela tinha com o meio ambiente. Quando nós assumimos a fundação no ano passado, em janeiro do ano passado, o grande problema da atividade econômica do Estado perpassa pela falta de licenciamento ambiental. Por quê? Porque a atividade, qualquer atividade que seja, ela precisa ter um licenciamento ambiental. Uma atividade do nosso Estado que é muito voltada para a pecuária, para a agricultura e precisando de financiamento público, seja ele do BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria legislação exige que precisa da licença ambiental. Então, era um entrave para o setor produtivo a falta de licenciamento ambiental. Isso, quando a governadora nos convidou para assumir a fundação, a gente tinha esse conhecimento da necessidade de estar modernizando o nosso licenciamento. Para quê? Para que a pessoa que tinha necessidade de licenciamento ambiental para a sua atividade, ela pudesse realmente ter a licença ambiental no período curto, para que ela não atrapalhasse a sua produtividade e que ela estaria dentro da legislação ambiental. Por quê? Porque se você não estiver dentro da legislação ambiental, se adequando, você não recebe recurso e você pode ser punida com multa e embargo da sua propriedade. Então, hoje a gente tem uma parceria muito grande com as associações da pecuária, da soja que está muito forte no nosso estado, a agricultura familiar cresceu bastante, então a gente está indo até o encontro deles explicando da necessidade de fazer o licenciamento ambiental e que não é mais um entrave. O licenciamento ambiental no estado de Roraima não é mais um entrave para o setor produtivo no estado. Ok, nós estamos conversando hoje com o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rogério Martins. A gente volta em um minuto, não saia daí. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o diretor-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, FEMAR, né, Rogério Martins. Presidente, o que a FEMAR tem feito para ajudar o agricultor familiar? A agricultura familiar, ela foi deixada um pouquinho de lado nas antigas gestões da FEMAR. Até porque por falta um pouquinho de foco, né? A FEMAR, a Fundação do Meio Ambiente, ela tem várias ações, seja na fiscalização, recursos hídricos, grandes produtores, e a agricultura familiar foi deixada de lado. Para vocês terem uma ideia, em 2014, tivemos apenas 23 licenças ambientais emitidas para a agricultura familiar. Em 2015, nós saltamos para 830, mais de 800 licenças ambientais para a agricultura familiar. O que isso significa? Significa que o agricultor familiar veio para a legalidade
E com a legalidade, com a licença ambiental em mãos, ele pode fazer o financiamento que eu falei no bloco anterior, para, inclusive, para o Pronaf. Porque muito do recurso do Pronaf estava voltando para o governo federal porque não tinha licença ambiental. E isso sim era um entrave no setor produtivo da agricultura familiar. E quando a governadora assumiu e nos colocou para tratar da parte ambiental do Estado, a prioridade da governadora foi dar condições para a agricultura familiar. E hoje a gente está indo aos municípios, a dificuldade muito grande do produtor vir até a capital para tentar trazer sua documentação, fazer todo o trâmite processual para o licenciamento da agricultura familiar, a FEMAG está indo ao produtor. Então, a gente está participando da Caravana do Povo, paralela à Caravana do Povo, a gente vai com antecedência para levar a necessidade da documentação exigida, para que o produtor rural, em especial o da agricultura familiar, possa ter seu licenciamento ambiental realizado, para que ele possa ter a segurança, inclusive jurídica, para ir atrás do seu financiamento. Essa participação na Caravana do Povo, então, tem ajudado bastante nesse sentido, né? Tem sim. Inclusive, a gente está indo um ou 2 dias antes da caravana propriamente dita. Por quê? Porque a população, quando vai para a caravana, são várias gamas de serviços que o governo está oferecendo. A FEMAR, indo um pouquinho antes, a gente já leva a necessidade, a documentação necessária para o agricultor vir licenciar. Então, o agricultor vai na fundação, vai no posto da Caravana do Povo, comunica, verifica a necessidade, quais são os documentos necessários, retorna para o seu sítio, para a sua residência, e realmente, no dia que a Caravana do Povo, propriamente dito, estiver no município, ele já retorna com toda a documentação e já faz a abertura do seu processo na Caravana do Povo. Quais são as maiores incidências, os casos mais comuns de crime ambiental em Roraima? Nós hoje é muito vasto, né? Você pensar em crime ambiental, você jogar papel na rua é um crime ambiental. Você abrir a janela do seu carro e jogar um papel, um chiclete, uma garrafinha d'água é um crime ambiental. Você colocar fogo na sua propriedade ou no seu quintal dentro do município é um crime ambiental. E vastos, galo de briga, desmatamento ilegal. Som alto, né? Som alto. Agora a gente teve um exemplo aí do show do Wesley Safadão, que teve que abaixar o som. Isso. Aí, quer dizer, é uma situação meio complicada, porque todo show tem som alto, né? Quer dizer que a partir de agora não vai mais poder ter show em local aberto em Boa Vista? É verdade, é um crime ambiental, né? Eu acredito que nesse caso particularmente, quando tiver, porque hoje Boa Vista já cresceu, então a gente precisa evoluir também nessa parte ambiental. Nesse caso particularmente, a gente precisa, os operadores do show, nesse caso foi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura que estava atuando. Eu acredito que antes do show, eu acho que deveria haver uma reunião entre os entes federados, para que não tenha esse constrangimento. Não para o próprio público, que você verifica que são 16 mil espectadores num show, nenhum artista que vem, né? Nem a própria Secretaria Municipal, nem a CIPA, ou seja, nem o Ministério Público. Eu acho que um show desse nível, eu acho que as entidades envolvidas na questão ambiental deveriam se juntar anteriormente, colocar algumas diretrizes, alguns parâmetros para se adequar à legislação ambiental. Então, crimes ambientais no Estado, ele pode acontecer de qualquer forma e maneiras. Mesmo porque Boa Vista o Estado não dispõe de nenhum local que tenha capacidade de um show desse nível, né? Fechado. Perfeito. Hoje tem até algumas legislações, normas técnicas de construção de casas de shows. Você precisa ter uma acústica, você precisa ter saídas de emergência. Então, questão de segurança na parte de contra incêndio. Então, tem toda uma normatização para a construção de casas de shows. E, infelizmente, Roraima ainda não tem essa casa de show. Que eu acho que nós já temos capacidade, sim, para ter uma casa de show. Para você ter uma ideia, o show do Wesley Safadão foi 16 mil pessoas. Outros shows aí, o pátio é lotado. Então, hoje o Roraima já permite isso, deveria ter uma casa de show com esses padrões ambientais, de segurança. Os empresários do ramo já podem estar pensando nessa possibilidade. Bom, saindo um pouco da questão dos crimes ambientais, partindo para as boas ações, né? A FEMAR tem participado ativamente aí
desse projeto Amigos do Rio, né? Como é que funciona esse projeto? Já obteve bons resultados? Sim, o que ocorre é que hoje os nossos mananciais, a gente tem, às vezes a população, quando fala em recursos hídricos na nossa região amazônica, fala assim, não, a gente tem recursos hídricos muito favorável, não temos problemas hídricos, mas infelizmente não é bem assim. Nós tivemos aqui uma estiagem muito forte, né? Todos presenciaram isso, através de reportagem, pessoalmente, e nós tivemos um problema hídrico muito sério no nosso estado esse ano. Então, e faz parte da FEMAR também a parte de gestão de recursos hídricos, em parceria com a Agência Nacional de Águas e outras entidades. Então, essa atividade Amigos do Rio é justamente para a gente mostrar para a sociedade, para os ribeirinhos, para os pescadores, da necessidade de estar cuidando dos nossos recursos hídricos. Quando a gente faz essa ação, a gente coleta algumas toneladas de lixo que são jogados na beira do rio. Coisas absurdas, né? Coisa absurda. A gente tem geladeira, a gente encontra sofá, a gente encontra pneus. Então, é uma atividade, é um trabalho que a gente quer não só retirar do recurso hídrico, mas conscientizar a população da importância de não estar poluindo os nossos rios e nosso garapé do estado de Roraima. Agora, o que leva uma pessoa a jogar uma geladeira dentro do rio, né? Pois é, a gente acredita muito que não é só jogar, às vezes... Enxurrada, às vezes. Às vezes ele coloca na beira e aí vem a enxurrada, vem a chuva, ou realmente a população joga para descartar. Está errado colocar também na beira do rio. Que está errado, já está lixo errado. É no lixo, né? Justamente, se você tem uma carga maior, que não faz parte do recolhimento normal dos resíduos urbanos, ligue para alguém, contrate um carrinho de frete, liga para a prefeitura para vir recolher esse material que não é lixo comum, mas que não jogue nos nossos garapés, que a gente precisa cuidar muito. E se for pego fazendo isso, é um crime ambiental. A gente vai falando pagar de crime, por isso, né? Paga por isso. É um crime ambiental que faz parte da legislação, que vai pagar tem uma punição e vai responder processo judicial. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rogério Martins. A gente volta em um minuto para continuar aqui essa conversa informal aqui no Papo Sério. Estamos de volta com o programa Papo Sério, hoje conversando com o presidente da FEMAR, Rogério Martins. Presidente, o que é e como é que a FEMAR participa do projeto Quelônios da Amazônia? Esse projeto é um projeto muito bonito, é um projeto de parceria com o ICMBio, com o IBAMA, com a CIPA e a FEMAR, a qual a gente começa desde a identificação dos ninhos, no Baixo Rio Branco, no Tabuleiro Santa Fé, até a eclosão em março do ano seguinte. Então, esse ano a gente já tem a programação, começa setembro, outubro, a gente já tem a equipe pronta para ir. Qual é a fundamental importância desse projeto? É que a gente possa estar trabalhando e para a preservação da própria espécie. Porque além da própria natureza ter seus predadores, nós temos os predadores do ser humano, que infelizmente eles são os piores, né? Infelizmente sim, porque às vezes não é simplesmente para saciar a fome, mas para fazer um transporte legal, para fazer o transporte para a região do Amazonas, de Manaus. Então a gente tem esse trabalho para que a gente possa estar preservando. No ano passado foram mais de 70 mil tartarugas que nós devolvemos ao Rio Branco. Então é um trabalho bonito. E eu acho ainda pouco. Né? Como presidente da FEMAR, eu acho que esse trabalho ainda é pequeno, pela grandeza que é o nosso Baixo Rio Branco, uma coisa maravilhosa, muito linda, e tem esse atrativo que é dos quelônios. Então a gente já está trabalhando para tentar ampliar esse projeto, inclusive colocando a própria sociedade, os ribeirinhos, para participar desse projeto, para que eles possam, inclusive, a longo prazo, ter o seu sustento à base desse projeto. As tartarugas, os quelônios de uma forma geral, que não é só tartaruga, né? Tem também o cágado, tem várias outro tipo de animal que faz parte das famílias ali.
Ocorre somente no Baixo Rio Branco ou em outras regiões do estado também? Não, ele é mais focado no Baixo Rio Branco. Por quê? Porque é mais largo, inclusive é uma região com pouca movimentação de pessoas. Tem uma né? ligação mais próxima com o Rio Amazonas. Tem uma ligação mais próxima, a profundidade. A própria área de desova é propícia, a areia é propícia. Então, eles voltam onde nasceram. Então, como o trabalho é feito ali, então, quando adulto, eles voltam no mesmo local onde eles foram depositados os ovos deles. Então, é um trabalho que a gente faz para que a gente possa perpetuar a espécie no Baixo Rio Branco. Bom, a FEMAR recebeu equipamentos aí doados pela Agência Nacional das Águas, né? Para que servem e como é que funcionam esses equipamentos? Nós estamos com 2 projetos junto com a Agência Nacional de Águas. É uma parceria com a ANA. Um projeto é o Progestão, que é a parte de monitoramento do índice pluviométrico, que é a chuva, e o nível do rio, para a gente ter noção de capacidade de carga, inclusive para irrigação, quanto para sedentação animal, para o próprio consumo humano. E esses equipamentos já é do outro trabalho, que é da qualidade da água. A gente, nesse equipamento, a gente está, além da vazão, porque para a gente outorgar, aí eu abro um parênteses aqui, porque na verdade a gente falou do licenciamento ambiental de um modo geral, mas se você tem uma atividade que utiliza a água de poço, ou de algum igarapé, ou de algum rio, ele precisa ser licenciado também pela FEMAR. Você precisa ter autorização para utilizar aquela água. Aí vem esses equipamentos da ANA, para que a gente possa estar monitorando a qualidade da água que você está bebendo, que você está dando para o seu animal, que você está dando para a sua piscicultura, e a vazão daquele rio a qual você está captando. Por quê? Como eu falei no início, a gente está numa região amazônica e a gente sempre acha que nunca vai acabar a água. Mas se a gente for sempre consumindo... Não é um recurso limitado, né? Não é. Então a gente precisa estar monitorando para saber se naquele igarapé ou naquele rio, aquela capacidade que você está querendo puxar para a sua irrigação ou para a sua piscicultura, aquele igarapé suporta aquela quantidade de água. Então esse equipamento veio para nos ajudar. Nós já temos 3 viaturas da ANA, que foi fornecida para a FEMAR, para ajudar na parte logística. Então é um trabalho em parceria que a ANA faz com a gente há uns 2 anos, para que a gente possa estar realmente dando resposta na parte de qualidade e quantidade de água necessária para consumo humano e para as atividades econômicas. Ok. A FEMAR também tem um projeto aí de educação ambiental. Como é que funciona? Esse projeto é destinado a quem? Tá, esse projeto de educação ambiental ele é muito amplo, né? Ele faz parte tanto da parte do licenciamento, como eu falei anteriormente, como da educação ambiental nas escolas. Eu sempre falo o seguinte, que quando a gente é chamado a atenção por um adulto, a gente às vezes nem leva em consideração, mas quando a gente é chamado a atenção por uma criança, você nunca esquece. Ou seja, quando você joga um lixo no chão e uma criança fala assim, papai, não joga esse lixo no chão, joga na lixeira, você nunca esquece disso. Então a gente precisa começar lá na origem, começar a trabalhar a educação ambiental na origem, na criança, que ela leva para o resto da vida. E claro, a gente trabalha também com todas as faixas etárias de idade, nas escolas, nas universidades, nas associações de bairros, associações de moradores, nas comunidades. Então, a parte de educação ambiental, ela perpassa toda a cadeia produtiva, toda a sociedade, porque sempre falo o seguinte, a educação ambiental não se faz sozinha. Você não pode chegar na escola e falar assim, olha, agora, a partir de hoje, eu vou ter uma disciplina de educação ambiental. Não, porque ela é uma transversalidade. Você fala de educação ambiental na aula de português, na aula de matemática, na aula de ciência, na aula de história. Então, você precisa ter um conhecimento amplo. Então, você precisa ditar na educação ambiental, desde os professores aos alunos. Isso é a parte importante que a educação ambiental da FEMAR, do Estado, tem feito para que a gente possa estar tendo o melhor conhecimento e uma melhor capacidade de entender o porquê da necessidade de preservação ambiental. Bom, no último verão aí, o Estado passou por uma situação complicada em relação às queimadas, né? Como é que está essa questão do calendário de queimadas? Tá, esse calendário de queimadas, nós temos um comitê de queimadas que faz parte de várias instituições, entre elas a Fundação, o IBAMA, o Corpo de Bombeiro, são várias instituições, a Embrapa, para que a gente possa as prefeituras, para que a gente possa estar trabalhando de uma forma
adequada de uma forma que a gente evite maiores queimadas. Só que, infelizmente, no nosso estado ainda é muito cultural você colocar fogo para limpar a sua pastagem. O que a gente tem feito nesse comitê de queimadas? É estabelecendo algumas metas, que a gente possa estar dando condições para o proprietário, para o pequeno proprietário, a fazer a sua limpeza mecanizada, para que a gente possa estar evitando o que nós ocorremos esse ano. Eu tive uma reunião no Ministério do Meio Ambiente, a região amazônica, tirando Roraima, está começando o setor de queimadas agora, porque nossa equipe de verão é diferenciada. Então, o Ministério do Meio Ambiente está começando a fazer um trabalho com os estados da região amazônica. E eu chamei a atenção deles, falei, poxa, o estado de Roraima sempre fica de fora. Então, a gente precisa, o Ministério do Meio Ambiente precisa olhar com diferencial para o estado de Roraima, porque quando nós já terminamos de sofrer, eles vão começar a sofrer, mas o Ministério do Meio Ambiente vai estar presente. E quando o estado começa a sofrer, o Ministério do Meio Ambiente não está presente. Então, foi uma solicitação nossa, a gente acredita que com o trabalho de conscientização, com a orientação desse comitê, a gente possa estar chegando no período de queimada numa redução significativa, porque não só por causa do crime ambiental, por causa do meio ambiente, mas também por saúde pública, parte econômica, nós tivemos perdas de vidas. Então, isso tudo... De animais. Então, isso tudo a gente precisa mostrar para a sociedade na necessidade de evitar esse tipo de atividade ainda no nosso estado, que é muito, muito presente. E a situação climática de Roraima é diferente da situação climática do Amazonas, apesar de serem estados vizinhos, né? Perfeito. Isso ocorre muitas vezes. Então, a diferença... Aliás, aqui dentro do município mesmo, dentro do estado mesmo, tem municípios que tem uma situação diferente de outro, tipo, Pacaraima é uma situação, Sim, Boa sim. Vista já é outra totalmente diferente. Pois é, imagine a região amazônica como um todo. Se nosso estado, nós temos no sul do estado a região de floresta, que tem uma diversidade, uma diferença da nossa região aqui de Boa Vista. Pacaraima tem outra. Então, dentro do próprio estado tem essas diferenças climáticas, imagina uma região amazônica como é a nossa região. Muito bem, nós queremos agradecer então a presença do presidente da FEMAR, Rogério Martins, aqui no programa Papo Sério, e sinta-se à vontade para voltar mais vezes, sempre que necessário. A gente agradece a oportunidade, tenha uma boa noite a todos. Então é isso, o programa Papo Sério fica por aqui, a gente volta no próximo programa. Boa noite.